confessará o Senhor. Todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor. E é uma oração cantada. A letra dessa canção diz que Jesus tem que ser o centro da nossa vida, o centro do nosso coração. Que possamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Jesus, Tu és a fonte de vida. Seja o centro, seja tudo em teu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui eternamente. Diga Jesus, 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 Jesus. Seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta, cada dia aqui eternamente. Diga Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti. Quem tenho eu além de ti? És minha vida, és a fonte, Jesus. Pois não há outro, cante. Pois não há outro igual a ti. A quem tenho eu além de ti. És minha vida, minha fonte, Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, mais uma vez, Jesus, Jesus. Seja o centro, seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 Jesus. Amém. Deixe sentar, queridos. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus, esse nome que é poderoso. Abra sua Bíblia em Romanos 14, o versículo 19. Não sei se está pronto aí, querido. Romanos 14, 19. Vamos ler todos juntos este versículo de Romanos 14, 19, que diz o seguinte. Leiamos. Não sabeis que os que correm em um estádio, todos eles correm, mas somente um leva o prêmio? Correi, pois de modo tal que os alcanceis. Isso é 1 Coríntios 9, 24 e 26. O versículo 25 diz o seguinte: porque todo que pratica a disciplina controla a sua mente em tudo. Eles correm para alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. E Romanos 14, 19 diz o seguinte: agora corramos atrás da paz e da mútua edificação. Vamos recitar este versículo. Agora corramos atrás da paz e da mútua edificação. Já que está aí, dá para todo mundo ler. Vamos novamente o versículo. Agora corramos atrás da paz e da mútua edificação. Vamos continuar com a leitura. Não sabeis que os que correm em um estádio, todos eles correm, mas somente um leva o prêmio? Correi, pois de modo tal que os alcanceis. O versículo 25. Porque todo que pratica a disciplina controla a sua mente em tudo. Eles correm para alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. O versículo seguinte. Não que eu já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para ver se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Amém? Amém?
Louvado seja o Senhor. Agora nós vamos fazer um período de oração. E eu gostaria que a igreja ficasse de pé. E você que está aí com sua família, com seu cônjuge, com seus filhos, vai ficar abraçadinho com ele. E você vai orar. Orar por eles. Eu sei que nós não podemos estar abraçando um ao outro em virtude dessa pandemia terrível. Mas a família sim, a família pode sim abraçar. Então fique com os seus membros, o membro da sua família, o seu esposo, sua esposa, suas filhas. Se puder fazer até uma rodinha, fechar aqui, você vai interceder por eles. Você vai orar agora. Fecha os teus olhos agora. E você que é o sacerdote da casa, levanta a tua voz aí para a tua família. Abençoa a tua família, abençoa o teu lar, abençoa os teus filhos, a tua esposa. Abençoa a vida de vocês. Pode levantar a tua voz aí onde você está, com a sua família. Quem está sozinho, que não está com a família, também fique de olhos fechados, intercedendo pelos membros da sua família, onde eles estiverem neste momento. A nossa família é a mais atacada nesses dias difíceis. Portanto, precisamos interceder por eles. Papai do céu, ouve a súplica dos teus filhos que estão fazendo agora. As bênçãos dos teus filhos. Vai ouvindo, Senhor, e abençoando cada membro das famílias aqui representadas. Cada pai, cada sacerdote, para que eles tenham sabedoria de orientar, de dirigir os seus familiares. A cada mãe, como ajudadora, como sábia, como aquela mulher que apoia o marido. Abençoa, Senhor Deus, as mães aqui presentes. Os filhos, para que sejam obedientes, para que façam a tua vontade, que sigam aquilo que a tua palavra nos ensina. Paizinho querido, vai abençoando os lares aqui representados. No nome precioso de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém e amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Nós vamos continuar lendo a palavra de Deus. Filipenses 3:12, que diz o seguinte: não que eu já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para ver se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Amém. Nós temos aqui alguns avisos, e os avisos já são mais ou menos conhecidos. Segunda-feira tem um grupo que ora todas as segundas-feiras. E você é um convidado especial. Você tem o que agradecer? Venha agradecer. Você tem o que pedir? Venha pedir ao Senhor. Você quer interceder por alguém? Venha. Segunda-feira tem um grupo de oração. Faça parte desse grupo de oração todas as segundas-feiras às 19 horas, 7 horas da noite, aqui na igreja. Terça-feira nós temos PGMs, e já inclusive PGMs presenciais, já estão funcionando. Se você não faz parte de nenhum PGM, procure aquele que está mais próximo da sua casa, leve alguém que não é ainda convertido, para que ele aprenda e faça parte desse PGM. E quarta-feira, nosso pastor está aqui, toda quarta-feira, orando ao Senhor. Nós estamos aqui, venha também. Nós conhecemos se uma igreja é forte pelo trabalho de oração. E o crente, ele precisa gostar de orar, porque quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Venha quarta-feira. Quinta-feira também nós temos PGM. Alguns lares aí que estão fazendo
na quinta-feira, pequenos grupos, onde as famílias se reúnem para estudar a palavra de Deus. Participe desses PGMs. E atenção, sexta-feira, não sei se já está aí, nós temos um encontro de casais, noivos e namorados. Ei! Sexta-feira às 19h30. Se você ainda não fez a sua inscrição, é a hora de fazer. Não perca, participe. Olha, eu já tenho 53 anos de casada. Meu marido hoje já não pode mais sair, vocês sabem disso. Mas quando eu tenho oportunidade, eu não perco. Porque a gente precisa aprender todos os dias como conviver com outra pessoa. E para segurar um casamento de 53 anos, não é fácil. Alguém já me perguntou, nunca teve problemas no seu casamento? Eu olhei para a pessoa e disse que você não sabe de nada. Porque todos os tipos de problemas já tivemos. Inclusive doença, muita doença. Então a gente precisa ser fortificados para sustentar aquilo que Deus constituiu, que foi a família. Então venha sexta-feira, nós vamos ter preletores de fora, vocês sabem disso, a igreja está sendo avisada, não vamos decepcionar os nossos preletores e muito menos o nosso pastor. Ele pediu, irmã Sônia, dê bastante ênfase neste encontro de sexta-feira. Todos os casais da igreja, faça parte. Está sendo solicitado uma pequena contribuição de R$25 para o casal. É insignificante. É só para ajudar no lanche que vai ser servido. Faça sua inscrição. Não deixe de vir. Você que está namorando, namorando. Você que já está noivo. E você que já está casado. Já estou casado há tantos anos, não preciso mais disso. Precisa sim. Precisa aprender. Então, sexta-feira, às 19h30, aqui na nossa igreja. Todos os casais. E olha, eu vou estar presente, no nome de Jesus. Mesmo sem o meu marido poder vir. Porque eu quero aprender. Eu preciso aprender mais. E sábado é a abertura do nosso congresso. Não sei se está aí, meu querido. Coloca na tela. O nosso congresso Aprofundar. E hoje pela manhã o pastor fez um apelo. Por favor, meus irmãos, venham participar. Às 16 horas de sábado aqui na igreja. Não vamos deixar esse santuário aqui vazio. E os nossos preletores falando para os bancos. Estejamos aqui presentes. Faça um esforçozinho, mas esteja aqui às 16 horas. 14 horas, 4 horas da tarde. 16 horas às 4 horas da tarde. Para toda a igreja. Todos nós estamos convidados para estarmos aqui agora no próximo sábado. E vai ter um intervalo, um lanche, e às 19 horas o culto, a abertura oficial do Congresso Aprofundar. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui mais fortificados, com um aprendizado ainda bem maior. E domingo, pela manhã, às 9 horas, o nosso congresso continua. Todo mundo aqui, não perca. Traga uma cadernetinha, faça suas anotações, ore por esse trabalho, convide pessoas para estarem aqui. Nós só vamos ser edificados. Venha, participe. Domingo às 9 horas e à noite às 18 horas do próximo domingo, o encerramento do nosso congresso Aprofundar. 8 e 9 de janeiro, está ali na tela. Amém? Amém? Quantos vão estar aqui nesse trabalho? Levanta aí a mão.
Eita, glória a Deus. Tem alguns que não levantaram, mas eu sei que eles vão vir. Vão estar aqui. Nós estaremos aqui no nome de Jesus. Agora nós queremos agradecer os nossos visitantes. Quem está nos visitando aqui hoje? Este é o primeiro. Opa, nós temos um lindo casal aqui à minha direita. Sejam bem-vindos. Esta casa é de vocês. Nós estamos aqui de braços abertos. Depois o irmão que estiver mais perto desse casal, se puder apertar a mão deles, a gente vai ficar muito feliz. Se puder também anotar o nome, telefone, para que a gente tenha contato, a gente vai ficar muito feliz. Desse lado tem alguém nos visitando? Este é o primeiro domingo do ano. E nós precisamos agradecer muito ao Senhor por estarmos aqui. Ele nos tem sustentado. Você está aqui porque o Senhor tem te sustentado. Então louve ao Senhor por isso. E é exatamente o que nós vamos fazer agora. Continuar louvando, mas cante com a alma para a glória do Senhor. Ministério de louvor, vocês têm oportunidade para continuar este momento de louvor e gratidão ao nosso Deus. Queridos, vamos ficar em pé novamente. E nós vamos louvar. Continuar louvando ao nosso Deus. Porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos salvar, para nos libertar de todo mal. Nós vamos cantar essa mesma atitude. Vamos render toda a glória, todo louvor ao nosso Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, seja o Cordeiro, seja o louvor poderoso. Tu és poderoso, Senhor. Seja a glória. Tu és poderoso, Deus. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Tu és poderoso, Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Diga que Ele é poderoso. Poderoso Deus,
Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, ao que está sentado, ouve e adore a Ele, amada igreja. o trono e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra e a glória, seja a honra, toda a glória, seja a glória, seja o domínio, diga pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, seja a honra e a glória, declare. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Diga que Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Leva-me além, Senhor, além das minhas. Leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, Senhor, das minhas limitações. Leva-me além, oh, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais, Senhor, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além de ti, leva-me além, oh, leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo, Senhor, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além do véu, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Eu quero beber
do teu rio, Senhor. Sacia-me, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Nós sabemos que existe um rio. Tu és precioso, Senhor, no nosso meio, Jesus. Tu és o rio de água viva que flui no nosso meio. Vamos declarar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde um rio passar, o que ele vai fazer? Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar, nós queremos beber, Senhor. Quero beber da tua rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém, queridos? Que bom. É alegria de estar aqui nessa noite, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. E nós vamos cantar mais uma canção. Quando nós estivermos cantando, você pode depositar os dízimos, as suas ofertas também, aqui na frente. Amém, queridos? Logo depois dessa música, nós vamos passar a música, tema do nosso congresso, né, que está chegando aí, irmã Sônia já deu ênfase no congresso, e nós vamos passar, os irmãos vão aprendendo para quando chegar no sábado, nós cantarmos todo mundo, já com a letra na mente, amém? Nós vamos agradecer a Deus, né, por este momento, por este ano que passou, e por este ano que chegou. Nós estamos alegres por estar aqui. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Você pode vir depositar os seus dízimos e as suas ofertas enquanto nós estivermos cantando. As palmas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia!
Glória a Deus. Exaltado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, eu que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou no mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o quê? E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Amém. Agora nós vamos passar essa canção. Nós vamos cantar ela durante esses dias que a gente vai estar no congresso. Acho que a gente vai cantar ela na noite de sábado, no domingo pela manhã, domingo à noite, né? E nós vamos passar um pouco aqui para a gente aprender um pouco da letra. Não é muito difícil. Nós vamos encarar essa. Vamos conseguir. Amém. Amar, amor igual. A letra dessa canção diz que nada se compara ao amor de Deus. Ele deixou a sua glória e habitou entre nós. Em tudo ele foi tentado. Levou sobre si as nossas dores. Foi moído pelos nossos pecados. E por seu sangue nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados totalmente. Não há amor igual ao amor de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. E tudo foi tentado.
sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, e por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. É fácil, né? Dá para aprender. Nada se compara ao teu amor, Senhor. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós, e tudo foi tentado. Levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, e por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Oh, não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Tudo que nós temos, nosso Senhor terá. Tudo que sou, o Senhor terá. Vamos declarar. Tudo que eu tenho terás, tudo que sou tu terás, és o sacrifício perfeito. Recompensa do teu sacrifício, és o sacrifício. Tudo que tenho terás, Ele é o tudo sacrifício. que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício. A recompensa, Senhor, tu és a recompensa do teu sacrifício. Tudo que eu tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Que tenho, tudo que tenho terás,
tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa não há maior sacrifício. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual. Sim, tu és real, Senhor. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício. És o sacrifício perfeito. Mais uma vez. És o sacrifício perfeito. Amém. Amém. Esse vai ser o nosso Amém. Aleluia. hino de tema Louvado do seja nosso o congresso. Senhor. Não há sacrifício perfeito como o sacrifício do Senhor Jesus. A nossa tesoureira pediu para quem ainda não recebeu o envelope dos seus dízimos e ofertas, que a procure após o culto. Se você não recebeu, não esqueça, é um novo ano, uma nova história. E nós vamos passar agora para uma outra parte deste culto, que é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. O nosso pastor foi pregar na congregação, na despedida do pastor daquela congregação. E hoje nós vamos ter a honra, o privilégio do nosso irmão Péricles, esse homem de Deus. Eu quero convidá-lo para vir aqui à frente. E quero convidar a irmã Lourdes para vir aqui. Você vai orar por ele. E a igreja vai também interceder pela vida do seu servo. E ele vai estar viajando esses dias para um trabalho missionário que eu fiquei hoje com inveja santa. Ai, como eu gostaria de poder ir também, viu? Porque é um trabalho que eu amo. E ele vai estar viajando e a igreja vai ficar aqui intercedendo por ele. Ele vai para as ribeirinhas, lá onde tem tudo quanto é bicho, animal, doença e muita gente necessitada. E ele vai dedicar alguns dias das suas férias para levar o evangelho a estas pessoas. Oremos por ele e a irmã Lourdes vai interceder pela vida do irmão Pérez. E se você puder ficar de pé mais uma vez, me perdoe, mais uma vez, estender a sua mão em direção do irmão Pérez, faça isso. Muito obrigado por este dia maravilhoso, por este ano que inicia.
igreja pode dizer amém? Podeis assentar. Eu queria pedir que ninguém levantasse, ninguém saísse, esquecesse um pouco das águas, porque esse é um momento muito importante na nossa vida. Faça isso. Ouça a palavra do Senhor nesta noite. Irmão Péricles. E a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Meus queridos irmãos e irmãs, recebemos a incumbência de nosso pastor de substituí-lo, né? A grande responsabilidade de substituí-lo nessa noite. E aí eu vou convidar aos irmãos a primeiro pegarem suas Bíblias. Cadê a Bíblia de vocês? Cadê? Estão com as Bíblias nas mãos? Então, a primeira coisa, antes da gente abrir, certo? A gente vai pedir que o autor dela abra o nosso coração para a palavra. Peçam isso. Queridos irmãos, vamos à carta aos Filipenses essa noite. A gente vai refletir sobre o capítulo 3 e os versículos do 12 ao 16 de Filipenses. É chamado, né, por alguns teólogos de a carta da alegria, chamada de a carta da alegria. Mas aí a gente pode pensar, né? Carta da alegria. Então, quem escreveu Filipenses foi o apóstolo Paulo. Aí a gente pode pensar, então possivelmente o apóstolo Paulo, para escrever uma carta que teólogos chamam de carta da alegria, ele deve ter escrito, né, depois de ter cantado aquela musiquinha, né, uma musiquinha que é tradicional no final do ano, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Seria um contexto interessante, né, para alguém que escreve alguma coisa muito alegre. Mas a alegria dele, gente, é bem do avesso, tá? Filipenses foi escrito pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso, meus irmãos, em Roma, num calabouço em Roma. Ele estava dentro de uma prisão e com os pés amarrados numa corrente. E alguém, num momento tão trágico, escreve uma carta que hoje a gente lê e a gente encontra a palavra alegrai-vos, alegrei-me, regozijem 16 vezes. Ele escreve 4 capítulos e aparece a palavra alegria, regozijo 16 vezes. E a gente pode pensar, né? Ele podia ser o momento mais feliz da vida dele, mas ele estava realmente alegre, porque ele estava recebendo na prisão uma pessoa chamada de Epafrodito. Epafrodito vai visitar em Roma. Mas por que Epafrodito vai visitá-lo? E por que ele escreve essa carta? Essa cidade, gente, chamada de Filipos, tá? Ela é uma cidade da Europa Oriental. Então, se os europeus, eles aceitaram a Cristo, se tornaram cristãos, e esse cristianismo chega a Portugal, e Portugal traz os jesuítas ao Brasil, e a gente acaba sabendo que Cristo salva através dos nossos irmãos que chegaram aqui, é porque teve um dedo, certo, de Paulo ali na igreja de Filipos. Então ele havia plantado, na sua segunda viagem missionária, uma igreja lá, certo? E ele planta essa igreja, tá? E foi uma coisa inusitada. Ele estava a caminho da Ásia. Ele queria ir para a Ásia porque sabia que lá na Ásia ele podia pregar à vontade. Mas aí, como numa revelação, Deus fala para ele, né, na forma de um sonho, de que um jovem macedônio, né, estava pedindo ajuda. E aí ele entendeu que esse pedido de ajuda era daqueles povos, onde a cidade de Filipos era um dos centros culturais, um centro de grande comércio e de uma grande confluência de pessoas. É bem parecido assim com aquela história, ele tentava ir para a Ásia, mas de todo jeito o Espírito de Jesus não deixava ele para a Ásia, porque não era o momento de ir para a Ásia. E aí
a revelação de Deus o impulsiona a essa cidade. E nessa cidade, ele planta a primeira igreja em Filipos, certo? E essa cidade, ela tinha umas características interessantes. Era uma província romana na Macedônia, certo? E Filipos era uma dessas cidades. A cidade, gente, era cheia de aposentados, certo? Romanos e de judeus que tinham uma condição financeira boa. Vocês lembram que ainda nessa época estava sob o domínio romano. Então a Judéia, a Samaria, né, a Macedônia, a Galácia, então várias regiões os romanos tinham tomado de conta, ok? E aí ele planta essa igreja, vai para frente no seu trabalho missionário. Mais à frente ele é preso e ele está em Roma, e ele recebe Epafrodito, que conta histórias para ele sobre os filipenses, os irmãos que ele havia feito lá nessa cidade. E as notícias eram boas. Tinham alguns probleminhas, mas as notícias eram boas. E ele estava no momento preso, e essas informações que ele recebe de Epafrodito, que vai até lá para visitá-lo, são extremamente agradáveis. E ele aproveita para escrever uma pequena carta de 4 capítulos, né, para alegrar, para fazer com que esses irmãos, né, caminhassem com Jesus e não deixassem esmurecer a igreja. Então vamos agora ao nosso texto, tá? Capítulo 3, versículos do 12 ao 16. Vamos lá. E diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Essa aqui é uma das versões mais conhecidas. Eu acho que a maioria dos irmãos deve ter uma Bíblia com essa versão, ou com essa outra aqui, que talvez seja mais comum, né? Não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para ver se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Mas vamos lá, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Corro para a meta, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e, se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo verá. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Mas nisto temos alcançado, sigamos pelo mesmo caminho. Vamos lá. Então essa passagem, gente, ela está num contexto interessante. São 4 capítulos, como eu falei para vocês. No capítulo 3, o comecinho do capítulo 3, Paulo, ele se apresenta. Então, quais eram as tretas que estavam acontecendo nessa igreja? Existiam cidadãos romanos que haviam se convertido ao judaísmo e que haviam ouvido, né, a pregação de Paulo sobre Jesus. E eles entenderam que Jesus era um Messias prometido. Haviam judeus de coração sincero que ouviram a mensagem de Paulo e se converteram. Mas havia também uma certa discussão. Então tinha aquele que era gentil, que não era convertido, que se convertia ao cristianismo, mas que alguns irmãos que eram judeus diziam: olha, você precisa fazer a circuncisão, você precisa se vestir como nós, você precisa ir ao templo nas mesmas horas que nós, você precisa comer a comida que nós comemos. E aí esses irmãos estavam trazendo uma certa confusão na mente daqueles que se convertiam, porque simplesmente Paulo havia passado por lá e tinha falado que a salvação era em Cristo Jesus,
que tudo aquilo que os profetas haviam falado no Antigo Testamento estavam apontando de que Jesus era o Messias e não era necessário mais uma indumentária, uma dieta, um comportamento de judeu. E simplesmente o que precisava no coração deles era simplesmente crer que Jesus era o Senhor e Salvador de suas vidas e que eles se batizassem. Então havia essa polêmica e Paulo escreve, né, essa carta para acalmar essas polêmicas. Inclusive duas irmãs estavam brigando por uma razão que não se sabe exatamente o porquê que estavam brigando, mas ele aproveita a carta e diz: olha, tem essas duas irmãs lá que eu conheço, que elas, né, façam as pazes. Então a carta tem esse posicionamento. Se você ler os versículos 1 até o 11, você vai ver que Paulo vai se apresentar. Por que ele quer se apresentar? Se vocês forem dar uma olhadinha rapidinho nos versículos 1 ao 11. Mas se ele já plantou a igreja num tempo anterior, se ele manda a carta para irmãos que ele já conhece, ele está tendo informações dessa igreja, de pessoas que ele já conhece, para que ele vai se apresentar? É para justamente tirar, né, uma certa cisma que alguns da igreja estavam tendo, achando que quem era judeu e tinha se convertido ao cristianismo era melhor do que aquele gentil, né, aquele romano que se convertia ao cristianismo. Aí ele diz assim: olha, se fosse para se gabar, eu poderia até me gabar, porque eu sou hebreu dos hebreus, eu fiz a minha circuncisão no 8º dia, a minha mãe era judia, eu fui treinado, né, pelas universidades rabínicas. Então ele tinha um currículo, mas ele disse: olha, eu poderia até me gabar, mas eu não vou me gabar disso, porque Cristo me encontrou e a minha vida é outra agora. Eu não preciso dessas heranças do passado para que eu tenha fé. Então esses primeiros 11 versículos contam esse momento, e ele aproveita desse 12 ao 16 que nós lemos, né, e traz algumas informações que eu gostaria que a gente detalhadamente continuem com as suas Bíblias abertas. E aí a gente vai olhar algumas preciosidades desse texto, tá certo? Vamos lá. Então no versículo 12 diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu também fui preso por Cristo Jesus. Preso por Cristo Jesus, né, gente? Ele estava onde? Numa prisão. Aonde? Em Roma. E ele escreve a carta da alegria. Ele diz: alegrai-vos, meus irmãos, regozijem-se. E ele apresenta logo no comecinho, ele não vai de forma nenhuma se gabar. Pelo que a gente está lendo, ele não se gaba. Ele faz fortalecer, ele manda essa carta para fortalecer os irmãos. E aí, gente, ele diz assim: mas eu prossigo. Ele aspira, ele tem vontade. E ele diz assim: para alcançar aquilo. O que é que ele estava querendo, gente? Ele estava querendo assemelhar-se a Cristo. Ele falou alguns atributos do versículo 1 ao 11 que poderiam dizer: olha, se vocês querem. Em outro momento ele até diz, né, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas nesse momento ele não fala isso para essa população, para essa igreja, porque ele sabia quais eram os problemas dessa igreja, e ele aproveita a carta para fazer com que esses irmãos se alegrem, se mantenham constantes na fé e continuem suas vidas seguindo a Cristo. E ele diz assim: para que eu também, preso por Cristo Jesus, ele foi salvo. Se ele foi salvo, agora ele precisava não mais se assemelhar àquele passado. Ele não estava mais preso no passado, agora ele estava preso por Cristo Jesus. E isso, né, se manifesta até na forma de falar. Em outras cartas ele se apresenta: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escravo de Jesus, porque antes ele não era escravo. Paulo, ele tinha um currículo anterior à sua conversão que ele poderia se gabar. Ele tinha um histórico, ele tinha um pedigree que poderia exaltá-lo.
mas Cristo o pegou, o aprisionou de uma forma abrupta no caminho para Damasco e transformou a vida desse homem. A gente tem um Paulo agora transformado, um Paulo cristão que se orgulha do Evangelho. A gente percebe aqui que ele usa, tem uma das versões que eu gosto muito, uma Bíblia que eu ganhei recentemente, a Bíblia Peshitta, e a tradução desse versículo diz assim: não que eu já tenha ou que já tenha chegado a ser perfeito, mas corro para que talvez alcance aquilo para o qual fui alcançado por Jesus Cristo. Então a gente percebe o verbo correr. Eu acho que na Bíblia, qual na Bíblia de vocês tem correr? Corro. Tem alguém com essa versão aí de corro? Com o verbo correr? Uma irmã tem aqui também. Então, gente, correr é uma expressão que ele usa, tá? Para que o povo lá de Filipos o entenda. Ele está numa colônia romana que tem Jogos Olímpicos. Então era o auge dos Jogos Olímpicos. E ele vai falar da figura de correr. Inclusive, no começo do culto, a irmã Sônia, né, ela pediu que vocês lessem junto com ela trechos que falavam de corrida, de alvo, de meta, né, de estádio, de correr uma Olimpíada, né? Então ele usa expressões para que esses irmãos o entendam. Lógico que era uma colônia romana que tinha a Olimpíada de tempos em tempos, então ele usa as palavras que esse povo vai entender. Só que esse tipo de expressão que ele usa, o verbo correr aqui, ele não usa a primeira vez. Ele manda a carta aos Romanos, capítulo 14, verso 19, diz assim: agora corramos atrás da paz e da mútua edificação. Ele manda a carta para a igreja lá em Corinto e também usa esse mesmo verbo. Por isso é que eu gostei dessa tradução da Peshitta, porque usa um verbo que é comum no palavreado de Paulo. Então ele fala muito de correr, né? Então essa tradução com o verbo correr se adapta melhor a todo um contexto de palavras que ele já usou em outro momento. Então ele diz assim para os coríntios, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo do 24 ao 26: não sabeis que os que correm em um estádio, todos eles correm, mas somente um leva um prêmio? Correi, pois, de modo tal que alcanceis, porque todo que pratica a disciplina controla a sua mente em tudo. Eles correm para alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Assim que eu desta maneira corro, não por algo incerto, e deste modo pelejo, não como quem golpeia o ar. Vejam que faz sentido, né, que a tradução de Filipenses desses versículos tenha empregado o verbo correr. Em outro momento ele fala também em Gálatas. A Galácia, né, era também uma província romana que tinha Jogos Olímpicos. Então o povo da Galácia ia entender se ele escrevesse assim: mas subi por causa de uma revelação, e lhes expus o evangelho que proclamo aos gentios, dando a conhecê-lo em privado aos que eram considerados algo, para que eu não tivesse eu corrido ou corro em vão. E aí ele faz isso também para Timóteo. Ele manda uma carta para Timóteo, usa o verbo correr, né? Então ele usa essa linguagem esportiva, atlética, para que as pessoas o entendam. E tem um termo que a gente viu nesse finalzinho do versículo, que é as coisas que ficam para trás. Não tem aí? Então essa expressão pertence a esse aspecto, né? Então por quê? Por que ele diz para não olhar para trás? Porque quem fica olhando para trás numa corrida, perde. Então nessa época não era os Jogos Olímpicos não tinha aquela volta que o corredor, né, fazia aquela volta redonda. Era uma corrida que ele ia lá e voltava, era em linha reta. É como se fosse hoje o tiro de 100 metros. Então não era aceitável e a pessoa perdia se ficasse olhando para trás ou se distraindo. E aí ele termina dizendo: para o qual fui alcançado por Jesus Cristo. Então aqui, nessa tradução da Peshitta, dá a entender que Paulo, ele foi
pego de forma drástica por Jesus. Aonde? No caminho de Damasco. Então aqui a gente percebe isso na interpretação bíblica, que Paulo, né, foi preso por Jesus. Agora ele é de Jesus, ele não é mais daquela herança israelita que ele tanto se orgulhava. Agora ele é um cristão, ele é um seguidor de Cristo, e as pessoas têm que parecer com Cristo. Paulo queria se parecer com Cristo e não com aquela história do passado. Então, um dos problemas, acho que, da nossa humanidade é que a gente se apega muito ao passado, né? Tanto para as coisas boas quanto ruins. E para as pessoas que têm uma memória muito elaborada e muito boa, parece que as coisas ruins do passado ficam cativando mais a mente do que as coisas boas, né? Então a gente tem esse problema. Vamos lá para o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esse termo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, nos faz pensar em algumas situações que já haviam ocorrido com o povo de Deus. Vamos pensar aqui. Gênesis 19, 17. Vamos lá em Gênesis 19, 17. Essa é aquela passagem onde os anjos se apresentam a Ló e dizem para ele no versículo 17: E quando eles o levaram para fora, disseram a ele: Salva a ti mesmo, não vire tuas costas, nem te detenhas em toda a planície, foge para o monte, para que não venhas a perecer. Isso aí foi uma ordem dos anjos para Ló e sua família. Mas aí, se a gente olhar o versículo 26, vamos para Gênesis 19, 26. Mas a esposa de Ló, tendo virado para trás, transformou-se em uma coluna de sal. Olha só, ela olhou para trás porque ela teve saudade de Sodoma e Gomorra. Ela teve saudade da sua vida pecaminosa. Ela teve saudade daqueles prazeres que o alegravam. E ela vira a estátua de sal. Jesus, vamos lá agora para o Novo Testamento. Lucas capítulo 9, versículo 62. Um dos capítulos mais longos do Novo Testamento. Lucas 9, 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus diz para aquele povo que quem se coloca para trabalhar para Deus não é para olhar para trás. Então a gente percebe muito que olhar para trás não é uma boa coisa, principalmente quando a gente está assim no começo de ano, que a gente começa a fazer muitos planos mirabolantes, né? Acho que meu plano para esse ano é a dieta. Era do ano passado, mas eu acho que acabei ficando olhando para a geladeira, para outras coisas e não fui para frente, certo? Então a gente costuma fazer planos. Esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou me dedicar mais na casa do Senhor, eu vou ajudar o próximo, eu vou estudar. A gente faz um monte de planos, mas aí nem sempre a gente foca no alvo, certo? E a gente perde a direção, porque a gente perde foco. Pode ver que até o palavreado do povo lá dos treinamentos físicos, das nutrições, né? O nutricionista, se você olhar um nutricionista dessas redes sociais falando, ele vai dizer: olha, você tem que ter foco. O preparador físico, ele vai dizer que você não vai para musculação, você está fazendo um treino. Pode ver que até o linguajar do povo mudou. As pessoas antes iam para a academia e diziam: eu estou indo para a academia. Agora está dizendo que está fazendo um treino. A pessoa no primeiro dia está dizendo que ele está treinando, mostrando que ele está ali numa certa determinação, com um foco, com um alvo a ser atingido, né? Até na hora que você consulta com uma nutricionista, ela vai dizer qual é o seu objetivo, qual é o seu alvo,
O preparador físico te mede todinho, né? Pega um cartão, coloca um monte de treino e diz qual é o seu alvo. Aí você diz, eu quero perder 15 quilos. Aí eu quero perder a barriga, eu quero ficar mais disposto. Aí você coloca esses alvos, né? E aí, se você não olha para o alvo, você olha para trás, você perde terreno e perde o prosseguimento. Vamos adiante. A gente percebe que essas ênfases do esquecendo-me das coisas que ficam para trás é uma coisa que era recorrente. Lembram do povo que estava lá no meio do deserto, lá no livro de Êxodo, e aí diz assim, que saudade das cebolas, dos melões, dos alhos, não tinha nem cemitério lá para a gente morrer. Lembram desse momento do povo de Deus? Que eles tinham uma promessa de uma terra que emanava leite e mel, e aí aparece no meio do arraial alguém dizendo que estava com saudade de cebolas, dos alhos. Brincadeira, né? Então esse olhar para trás é perigoso para nós cristãos. Vamos adiante. Avançando para as coisas que estão diante de mim. E aqui ele faz um jogo interessante. Já que ele está falando de uma corrida, de uma linguagem atlética, ele diz assim, avançando para as coisas que estão diante de mim. Dá aquela ideia, sabe quando o corredor ele está nas últimas, já chegando na linha final, que ele dá uma inclinada, já viram? Que ele tenta fazer de todo jeito, tem outras pessoas correndo bem próximo a ele, e ele se inclina para que a fotografia mostre que ele é o primeiro, ele ganhou por um nariz, por um braço, né? Então, na tradução, que diz assim, avanço, ou então seria inclinando-me para chegar lá na frente, tá? Então tem essa ideia esportiva dele chegar primeiro, o texto. Então vamos lá, o versículo 14 diz assim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Gente, isso representa uma meta moral de Paulo. Mas antes ele era imoral ou amoral? Não, ele tinha uma moral humana e uma moral do pedigree dele. Ele era de uma família abastada, ele era um cara que estudou, ele era um cara que as pessoas, tiravam o chapéu quando ele chegava nos ambientes, ele era uma pessoa que ele era conhecido publicamente, era uma espécie de embaixador, era alguém que tinha um conhecimento teológico, religioso muito grande. Mas aqui ele está dizendo, que ele está prosseguindo, ele não parou. Então está dando uma ideia dinâmica de que ele não está acomodado com aquele momento da vida dele. A gente poderia agora, vamos pensar naquele contexto inicial que eu falei. Ele estava onde, gente, quando escreveu a carta? Numa prisão romana. Gente, pensa numa prisão romana, Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, segurança máxima. Ele não tinha jeito de estar cantarolando por lá e nem escrevendo coisas bonitas, mas é um coração transformado que faz com que aquele ambiente faça com que ele transforme o coração de outras pessoas. Paulo escreve nesse sentido, e ele diz assim, olha gente, para mim poderia escrever assim, gente, eu estou preso, vocês sabem, agora vocês que lutem. Pelo contrário, ele diz que ele ainda estava prosseguindo para o alvo, ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo moral, era de se manter firme na fé. E ele usa um termo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. O que é isso? Prêmio da soberana vocação de Deus, Na verdade ele está dizendo que ele quer se assemelhar a Cristo, ele quer ficar parecido com Cristo. E aí ele diz que não só em Cristo, mas ele diz em Cristo Jesus. Ele sabe que Cristo é o Messias enviado de Deus, do Deus dos pais dele. Então ele diz a frase completa,
que ele está esperando o prêmio de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo no que é que ele crê, no que é que ele acredita. E ele diz, Cristo Jesus. E aí ele continua usando o verbo correr. Vamos para o 14. Corro para a meta com o fim de obter a vitória do supremo chamado por meio de Jesus Cristo. Pode ver que ele repete Jesus Cristo, ok? Então, ao fim da corrida, era comum que o juiz, até hoje nos jogos esportivos, você tem lá um juiz olhando o atleta desenvolver ali a sua prática, e aí o juiz vai dizer, olha, esse ganhou ou esse perdeu. Nos jogos aí, principalmente de lutas, levanta o braço de um, não é assim que acontece? Um fez um nocaute ou ganhou tecnicamente lá pelos golpes, aí levanta o braço de um e diz que esse é o campeão. Nessa época, ninguém ganhava o troféu, não existia troféu. Era uma folhinha de palma que a pessoa colocava na orelha, indicando que essa pessoa era o vencedor. Só que quem poderia participar desses Jogos Olímpicos da Antiguidade eram os gregos e os romanos, certo? Então, esse povo, os judeus e outras raças, não poderiam, porque eles não tinham uma cidadania romana. E aí Paulo, que era romano, ele vai falar lá na frente, se vocês lerem os versículos 17 para frente, que ele tem cidadania romana, mas a importância dele é que a cidadania maior para ele não era ser romano, é que ele era cidadão dos céus. Nós, cristãos, estamos na terra, mas a nossa cidadania é celestial. Alguém que foi salvo deve se orgulhar disso, dessa cidadania, que você passa a ser cidadão dos céus. E é disso que ele se orgulha quando ele escreve para os filipenses. Ele se orgulha de dizer que eu sou um cidadão dos céus, que eu continuo sendo um atleta. Um atleta olímpico, ele treina muito. Então ele está mostrando que na vida cristã você tem que treinar muito. Treinar muito o que, meu irmão? A oração, a entrega a Deus, a prática de uma vida santa. Então ele estava aprisionado em Roma, em um calabouço, mas mesmo assim ele ainda estava exercitando a fé. Como é que ele exercitou a fé, gente? Ele escreveu a carta aos filipenses, aos colossenses, ele mandou carta aos coríntios, entendeu? Então ele estava preso, mas a mente dele, a fé, não estava aprisionada lá. Por isso é que a gente hoje está lendo a carta aos filipenses, porque ela não ficou dentro lá dessa prisão. O Epafrodito vai visitá-lo, vai levar uma oferta para ele se manter vivo lá, uma oferta que ele vai transformar em dinheiro, para comprar, uma oferta em dinheiro que ele vai transformar em comida, e ele agradece nessa carta. Se vocês lerem lá pelo capítulo 4, ele agradece também. É uma oportunidade não só de dizer para eles, continuem olhando para frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele aproveita esse momento de prisão para fazer com que as pessoas saiam da prisão do pecado e caminhem em direção ao lar celestial. Então a carta aos filipenses, esse momento da carta, ele está chamando a uma vocação, a que as pessoas não se acomodem, não fiquem estáticas na sua vida espiritual. E ele manda isso para amigos, para irmãos na fé que ele conhecia. Ele plantou a igreja, ele soube pelo Epafrodito quais eram os problemas, e ao invés dele dar uma lapada, ele manda uma carta para fazer com que esse povo se alegre. Meus irmãos, vocês podem conquistar mais coisas em Cristo Jesus. Então, nessa metáfora, o prêmio representa a revelação total de Cristo na ressurreição. Esse é o maior prêmio, a ressurreição. Em Romanos 8, 28, que é uma passagem que é a cara da minha esposa,
a gente viu que tem uma palavra que a gente leu, chamados, né? Então em Romanos 8:28 ele escreve para os romanos, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, certo? Então esse chamado que ele repete, ele já tinha mandado para os romanos também uma carta, falando que as pessoas precisavam, né, ter esse coração. Isso lembra o supremo chamado, o prêmio supremo, que era a salvação. Para eles se manterem focados em Cristo Jesus. Versículo 15, estamos caminhando aí do meio para o final. Versículo 15, de novo: por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Então, gente, aparece em algumas versões a palavra perfeitos. Tem perfeitos na Bíblia de vocês? Em algumas tem maduros. Os filósofos dessa época, e Paulo está escrevendo para um grupo de pessoas lá de Filipos, que conhecia muito bem da filosofia. Então os sábios, Paulo era considerado um sábio para eles, e ele não utiliza, tá, a palavra mais adequada do que perfeição seria maduro, tá? Então nunca um sábio se sente totalmente sábio. Então ele diz que ele está amadurecendo. Então ele não está dizendo que ele está perfeito, mas ele está dizendo que ele está em processo de amadurecimento. Então é nesse sentido que ele coloca, né? Então esse já somos perfeitos é no sentido de amadurecidos. Então esse sintamos o mesmo, ter a memória o que Cristo fez na cruz e o que ele fez por nós. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Aqui ele manda, gente, aqui é uma chamadinha, porque ele sabia que alguns irmãos ainda estavam duvidando da fé. Por que eles estavam duvidando? Porque depois que ele planta a igreja, vai ter alguns irmãos que vão dizer: meu irmão, você não é tão santo quanto eu, porque eu sou filho de uma judia, eu como uma comida que é feita desse jeito, eu me visto desse jeito, mas você, meu irmão, você é um cidadão de segunda categoria, eu sou mais espiritual do que você. Então algumas pessoas estavam duvidando, e aí ele diz: olha, Cristo vai revelar para você, vai tirar essa dúvida da sua mente, você não é pior do que o outro, tá? Cristo é o mesmo para todos vocês. Então é nesse contexto que ele coloca. Então tenhamos esse sentimento, tenhamos essa atitude básica de disposição. Então uma coisa que eu achei interessante, essa frase aqui: os sucessos do passado não devem remover as necessidades e lutas futuras. Tem gente que costuma dizer assim: porque quando eu era crente lá nos anos 80, nos anos 90, na igrejinha que era desse tamanho no interior, lá as pessoas eram mais espirituais do que hoje. Gente, você tem que ser mais espiritual hoje do que ontem, e você tem que ter como alvo para amanhã buscar essa santificação mais do que hoje. Então não é ficar rememorando o passado: eu tinha um pastor lá que era melhor do que o pastor que está aqui, minha vida lá era mais feliz do que aqui, lá naquela igrejinha eu conhecia todo mundo, a gente orava junto e tal. Então tem gente que se prende ao passado e pensa que não vai mais progredir na santificação, porque ele está preso ao passado. Lá era melhor, né? Hoje a gente tem uma mania, e inclusive eu, que às vezes a gente costuma fazer hoje o que os nossos pais faziam. Então eles diziam assim: música boa era do meu tempo, no meu tempo tinha segurança, no meu tempo era isso. Eu achava isso uma coisa assim absurda. Hoje eu me pego falando a mesma coisa, né? No meu tempo de adolescência, no meu tempo de juventude, né? Lá a gente fazia isso, aquilo outro. O povo hoje é diferente, porque todos os tempos são diferentes. O que não é diferente, gente, é Deus. Deus é o mesmo ontem e hoje e no amanhã. Esse é o mesmo. Os nossos costumes, eles mudam com o tempo.
algumas opiniões da gente mudam com o tempo, nossas ideias mudam com o tempo, só não os nossos princípios bíblicos é que não podem mudar. E ele está chamando eles para dizer: olha, te comporta como um corredor, meu irmão, olha para ali, ó, o alvo é lá, o ponto de chegada é ali lá na frente, é o céu, é o encontro com Cristo. Continua treinando, continua em ação. Então todo esse linguajar atlético que ele está empregando, esportivo, é para isso, para dizer para eles: olha, não fiquem parados, não fiquem parados. Vocês já viram que, principalmente no futebol, tem a figura do comentarista esportivo, né? Vocês já viram um comentarista esportivo que está jogando bola? Ele é sempre um ex-jogador, não é assim? Aí ele vai dizer: olha, na escalação de fulano de tal, né, fulano era melhor do que esse aí. No meu tempo, era o professor fulano de tal, e a gente conseguiu melhores resultados. Pode ver que o comentarista esportivo, ele é um esportista, um ex-esportista, ou um esportista aposentado. E a aposentadoria, gente, para nós na vida cristã, não vai acontecer, não pode acontecer a aposentadoria, certo? Então nós temos que estar trabalhando o tempo todo, correndo como atletas o tempo todo, porque os dias são maus. Se os dias eram maus no tempo da igreja de Filipos, imagina nos dias de hoje. Então Paulo convoca a igreja de Filipos para se manter treinando, olhando para o alvo, para frente, né? E aí o versículo 16 diz assim: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Eu achei uma coisa interessante, que esse onde já chegamos, ele mostra, ele não diz onde eu já cheguei. Está a ideia de progresso, que continua indo, que está em movimento. E aí ele diz assim: andemos segundo a mesma regra. Então Paulo está ordenando os filipenses que se comportem como soldados. Sabe, no 7 de setembro, que a gente vê os soldados, eles marchando todos enfileirados, todos para o mesmo caminho. Cada um de nós aqui é diferente, fisicamente nós somos diferentes, viemos de famílias diferentes, mas a gente está unido aqui nesse momento porque somos uma família só. Nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Então a gente tem que marchar segundo a mesma fé, orientados por esse mesmo livro, não é isso? Segundo Cristo Jesus. Então isso é que nos faz irmãos, irmãs. Por isso é que nós nos parecemos, isso é que nos faz parecidos. Vamos adiante. E aqui ele diz assim: sintamos o mesmo. Então essa marcha que ele está convocando para sentir o mesmo, gente, é marchar na direção da cruz. Não é um desfile de 7 de setembro. Ele está dizendo que é para marchar, para continuar a corrida em direção à cruz, porque o caminho do cristão é a cruz. O próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos: quem não quiser carregar a cruz, não me siga, mas quem quiser carregar a cruz, bota a sua na costa e me siga. Então, meus queridos irmãos, essas passagens bíblicas que a gente leu essa noite, elas falam muito ao nosso coração, e a gente vai refletir um pouquinho sobre essas aplicações da palavra. Então, 3 coisas assim que a gente pode pensar sobre um extrato dessa palavra, tá? Primeiro, a gente deixar no passado no seu devido lugar. Então, vejam que a ênfase de Paulo foi dizer: olha, não olhem para trás. Quem olha para trás perde. Teve até um corredor da São Silvestre, a famosa corrida que acontece já há algumas décadas, um senhorzinho que ele ganhou a São Silvestre em 1983. Aí a repórter foi perguntar para ele: o que você fez, né, para ganhar a São Silvestre? Aí a gente podia pensar assim, né? Ele treinou muito, ele fez essa prova durante muitas vezes, repetiu esse trajeto muitas vezes. Ele simplesmente disse: para eu ganhar eu só não
olhei para trás. Foi a resposta do corredor. Hoje alguns poderiam dizer, não, eu tive uma preparação de 6 anos para ganhar São Silvestre, né? Eu mudei minha alimentação, eu diminuí peso, eu contratei um treinador de primeira linha, né? Eu repeti esse trajeto 1 milhão de vezes, eu conheço cada subida ali da Avenida da Bandeirantes em São Paulo, conheço aqueles túneis, aquelas ladeiras. Ele poderia dizer isso, mas simplesmente ele deu uma resposta curta. Ele não olhou para trás. E é muito parecido com essa evocação do apóstolo Paulo aos filipenses. Não olhem para trás, avancem, vão para frente. A igreja, olha, eu posso até não voltar aí até vocês aí, mas vocês já podem andar sozinhos, vocês já podem andar só, vocês podem fazer suas corridas e manter a meta, o alvo para frente. Então, deixar o passado no seu devido lugar. O segundo ponto é agir com determinação e foco. E o terceiro é manter ativas a determinação e a disciplina. Tem uma coisa interessante sobre deixar o passado no seu devido lugar. Eu achei uma ilustração de um cara chamado Warren Wiesber. E ele conta uma história interessante, que ele tenta ilustrar que o apóstolo Paulo, ele tinha uma insatisfação. Não sei se vocês sentiram uma insatisfação de Paulo, uma insatisfação santa. Ele não estava acomodado com aquilo que ele já tinha feito de viagem missionária. Ele não estava acomodado porque ele estava preso. Ele não estava acomodado com aquela vida. Ele diz que ele ainda estava correndo, que ele estava prosseguindo, ele estava indo, ele estava numa dinâmica de uma fé que não estava parada. E ele queria fazer com que essa fé dele, que não estava parada, tocasse no coração dos filipenses. Então era isso que Paulo estava colocando. E aí, essa insatisfação, a gente pode ver uma história que eu achei interessante. Diz assim, rapidinho. Harry saiu do escritório do gerente com uma expressão tão desconsolada que por pouco não fez murchar as rosas na mesa da secretária. O que aconteceu? Você foi demitido? Perguntou ela. Não, mas ele arrasou comigo por causa das minhas vendas. Não consigo entender. No último mês recebi uma porção de pedidos e pensei que ele me elogiaria. Em vez disso, mandou que eu melhorasse meu desempenho. Mais tarde, a secretária conversou com o chefe sobre Harry. O chefe riu e disse: o Harry é um dos nossos melhores vendedores e não gostaria de perdê-lo, mas ele tem a tendência de descansar em seus louros e de se contentar com o seu desempenho. Se eu não deixasse irritado comigo pelo menos uma vez ao mês, não venderia tanto. Então, isso mostra uma insatisfação. Parece com os pais da gente, né? Que a gente diz assim: mãe, tirei 7. 7, dá para passar com 7? Dá, né, gente? Na maioria das escolas dá para passar com 7. Mas uma mãe de verdade, uma mãe com M maiúsculo, que vai dizer: poderia ser um pouquinho melhor, né? Um 8, um 8,5, um 9, um 10. Ou então vai dizer assim: ah, mas tu não faz nadinha, tu devia tirar era 10 todo mês. Não é assim que uma boa mãe falaria para o filho? 7 dá para passar? Dá. Mas tem como chegar no 10? Tem. Outras pessoas tiraram 10? Tiraram. Dá para você tirar 10? Dá. Como é que se tira 10? Estudando. Não é verdade? Estudando, com afinco. E da mesma forma é o corredor. Para ele tirar assim aquele melhor tempo na corrida, ele tem que se dedicar mais. Ele tem que treinar mais. E na vida cristã é desse jeito. A gente tem que treinar mais, a gente tem que estar com essa dinâmica da nossa vida caminhando para o céu. Só que quando a gente olha essa insatisfação, pode acontecer duas coisas nessa insatisfação. A de Paulo, a gente percebe que foi uma insatisfação para dizer: olha, eu não vou ficar parado, eu estou preso aqui, mas a minha mente, o meu coração não está preso. Só que a gente costuma fazer duas situações que são muito comuns.
Quando a gente se compara com alguém que é muito dedicado e consagrado, a gente acha que essa pessoa é o ideal. E eu nunca vou chegar aos pés de fulano de tal, porque fulano de tal é o cara, é a mulher prodígio, o homem prodígio, e eu nunca vou chegar lá porque eu sou muito pequenininho perto de fulano. É muito comum a gente pensar dessa forma, né? Na faculdade, no trabalho. Ou a gente pode fazer uma segunda situação. Quando a gente se compara com alguém que é pior do que nós, aí a gente já bota que alguém é pior, né? Por causa de algum rendimento, alguma performance, e a gente é tentado a ficar orgulhoso e a descansar. Pode ver aqui do versículo 1 ao 11 que eu pedi que vocês lessem. Paulo diz assim: eu até poderia me gabar, e ele diz as razões, mas ele não se gabou, porque o que faz ele gabar o coração dele, lendo Filipenses, é que ele é alguém transformado em Cristo Jesus. É isso que faz o coração dele acelerar. É isso que faz com que ele, numa masmorra romana, úmida, com fome, com frio, escreva para dizer para os outros se alegrar. Então esse é o combustível de Paulo, né? Então, gente, esses dois pensamentos que a gente pode ter, de inferioridade ou de superioridade, eles são pecaminosos. São pensamentos pecaminosos. E não é isso que Paulo tenta ilustrar, pelo contrário. Ele estava numa condição de ter um prestígio, mas ele não se gabava disso, ele se gabava de outras coisas. Ele se gabava da sua vida em Cristo Jesus. E esse é um chamado para os filipenses, é um chamado para a Igreja Batista Luz e Vida, é um chamado para mim, né? Estamos chegando ao final. Então, a palavra de ordem é não se acomodar e deixar o passado no seu devido lugar. Aí a gente chega no segundo ponto da aplicação, que é agir com dedicação e foco. Todas as nossas leituras e as nossas reflexões mostraram que quem quer uma performance maior tem que treinar mais. Não é verdade? Treinar mais. E esse é um chamado para os filipenses, para que eles busquem mais a Deus, mais dedicação ao Evangelho. E aí Paulo está dizendo que aquilo que me estimula é o Evangelho, não é outra coisa, não é mais o prestígio. Primeiro que nem prestígio, gente, tão grande ele tinha, que ele estava onde? Ele estava numa masmorra romana. Então o maior prestígio dele, então ele tinha duas opções. Se ele morresse, ele ia para onde? Ele ia se encontrar com Cristo. Ele disse que o morrer para mim é lucro. Então se Cristo ainda estava o mantendo vivo, é porque ele tinha um propósito para Paulo. Não deixou Paulo retardado, pelo contrário, trouxe uma efervescência de ideias, de discursos que impactam o mundo todo. Essa noite nós estamos lendo uma carta que foi escrita numa prisão romana, úmida, onde um sujeito estava aprisionado com correntes nos pés, que estava com fome, e ele está mandando uma mensagem que extrapolou 2000 e poucos anos depois, e estamos aqui essa noite lendo esse incentivo para Filipos e incentivo para nós. E manter ativa a determinação e disciplina. Então, mostrar determinação e disciplina são necessários para qualquer competidor. É necessário para qualquer um cristão. Se a gente não tiver determinação, gente, dá vontade de ler a Bíblia, sério, vontade, assim, vou ler a Bíblia agora, esse final de semana inteiro. Não tem outras coisas que dão mais vontade no nosso coração? A gente tem que brigar com isso, gente, porque parece que tem outras coisas que são mais valiosas, são mais prazerosas, e às vezes a gente faz perder o foco. Tem tanta distração hoje em dia, tantas redes sociais, tem tantos programas de entretenimento que tomam o lugar daquilo que poderia ser uma prioridade. Por várias vezes Paulo, Pedro, João puxa a orelha através de suas cartas para os irmãos, dizendo que, olha, vocês estão padecendo porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Aí vem, né, inclusive Paulo chama de cães, o Senhor Jesus chama de cães também, aqueles que vão trazendo uma informação errada. Então
Então é um chamado para a gente buscar determinação e foco, lendo as Escrituras, andando com quem te vai empolgar para ler as Escrituras. Quer uma dica em 2022? Cola com alguém que gosta de ler a Bíblia, com alguém que gosta de orar, com alguém que gosta de ir para a igreja, cola com alguém que gosta de amar o próximo, cola com alguém que gosta de ajudar o próximo, cola com esses, porque de outras distrações nós estamos cheios, não precisa nem sair de casa, basta puxar o celular, que a gente tem horas e horas para fazer o dedinho assim, né? Pode ver que até as crianças não são nem alfabetizadas ainda, bem pequeno, você entrega e o dedinho vai embora, horas e horas, porque tem muita distração. Mas caminhemos, gente. Nessa corrida cristã, a gente tem que evitar atalhos, a gente tem que evitar doping. Mas tem doping na vida cristã? Pode haver doping, gente, na vida cristã. Às vezes, o que é o doping numa Olimpíada? Já viram que o jogador, o atleta, ele foi pego com doping porque ele usou uma substância ilícita? Aí não tem o tal do exame antidoping. A pessoa pode se dopar com algo que, ao invés de ser uma coisa benéfica, é um veneno. Ele está comendo um alimento ou usando um remédio que pode trazer problemas. E esses remédios, essas distrações, essas coisas tóxicas estão em todo lugar. Então, nessa caminhada, nessa corrida cristã, evitem o doping, evitem também trapacear. Lembra daquela fábula da lebre e da tartaruga? Uma correu na frente, ficou lá, eu vou deixar, eu estou competindo com tartaruga mesmo, eu já estou superior, eu vou ficar aqui, vou ganhar de qualquer forma. E aí cochilou e a tartaruga ganhou. A gente aprende essa fábula bem criança, é um exemplo disso. Na caminhada cristã, na corrida cristã, a gente não pode se acomodar. Então, alcançar o alvo é a alegria do salvo. Alegria faz parte da palavra que mais se repete na carta aos Filipenses. Alegria é o ânimo para o corredor, e a igreja tem que abraçar os seus competidores, né, os seus atletas, incentivando. Já viram que a gente, até quem gosta de futebol, senta à frente da televisão, o atleta está lá do outro lado do mundo jogando e a gente está dizendo o nome dele, vai fulano, vai não sei quem. Então a igreja também é uma torcida, a igreja também serve para incentivar os outros às suas melhores performances. Então a igreja também é uma arquibancada, onde a gente faz com que o nosso irmão, a nossa irmã, corra com mais ênfase. Já pensou? Ano passado teve uns jogos que aconteceram no Japão sem público. Não sei se vocês chegaram passando o canal aí, como foi sem graça. Está lá o atleta num silêncio danado, ninguém no estádio e ele correndo, ele fazendo atividade física, né? Então a igreja é essa grande plateia que é para incentivar os seus corredores, os seus atletas. Por fim, a gente tem que lembrar de uma coisa: Ló, Sansão, Saul, Ananias, Safira, todos esses personagens, eles começaram a corrida bem, mas em um determinado momento eles olharam para trás e ficaram para trás, certo? Haverá dias bons em 2022, haverá dias ruins em 2022, porém uma coisa não muda: haverá Deus em todos os dias. As pessoas que vão para o inferno em 2022, elas vão porque elas merecem ir para o inferno. As pessoas que vão para o céu em 2022, elas não merecem estar no céu. A primeira é a justiça e a segunda é a graça. O religioso vai tentar buscar em 2022, né, buscar a Deus porque ele tem medo do inferno. Mas um filho de Deus busca a Deus em 2022 porque ele não suporta a ideia de ficar longe de Deus. Se Deus te chamou para ser luz em 2022, não reclame se Ele te mandar para um lugar escuro.
porque vai ser a sua missão ser luz. Se você for mandado para a escuridão, seja luz. E finalmente, meu Pai, onde os meus planos não são os teus planos em 2022, destrua-os, como disse Santo Agostinho. Então, meus irmãos, que essa palavra chegue aos corações de vocês, que a gente pense nessa corrida de 2022. A gente sempre tem essa história da gente regular o nosso relógio, né? A gente coloca as metas, os nossos alvos, vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e a gente coloca essas metas, mas a maior meta é se manter na corrida cristã, é olhar para o alvo, é se manter em Cristo, é não olhar para trás. Amém? Som, Jesus. Glória a Deus. Agradecemos ao nosso bom Deus por esta mensagem maravilhosa que o Senhor nos trouxe essa noite. O que eu pude tirar para mim dentro dessa mensagem três etapas que eu achei interessante para me aplicar a partir de hoje, viu, irmão Péricles? Verdade, a palavra de Deus. Vontade, que consiste em oração, súplica ao Senhor. E alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus possa nos abençoar e nos fortalecer com essa palavra para a gente prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Estou firme e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive e os meus pés estão no caminho, estão no caminho dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo
nosso alvo seja Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus, todos os dias de nossas vidas. Amém. Avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém. Amém. Glória e honra Colocar a em você, pé e Deus. vamos orar, encerrando esse momento. Léo. Oremos, meus amados irmãos. Vamos agradecer ao nosso bom Deus. Nosso Deus e Pai, celeste, grandioso, poderoso é o Teu nome. E nós te rendemos glórias e graças, ó Pai, pelo dia que o Senhor fez para nós e por este momento maravilhoso que nós tivemos aqui em Tua casa, Pai. Abençoa, ó Deus amado, os Teus filhos, nossos amados visitantes, ó Deus amado, que estiveram aqui conosco nessa noite. Abençoa, guarda, protege, livra-os do mal. E que o poder da Tua palavra, ó Pai amado, possa continuar no decorrer desta semana, operar, ó Pai amado, o Teu milagre de salvação na vida de cada um de nós. É que nós Te louvamos, adoramos, agradecemos, exaltamos e bendizemos o Teu santo nome, aquele que vive, que reina hoje eternamente em nossas vidas, e o povo de Deus diga amém.